Buenos días. Vamos a empezar nuestra clase de hoy, ¿sí? En la clase pasada hemos visto el aula 21, adjetivos. Hoy vamos a ver la aula 22, los pronombres tônicos, certo? Bom, para essa aula de hoje, né, eu vou precisar que vocês abram a apostila de vocês na página 188, ok? Eu vou explicando, vou lendo e explicando para vocês. Se tiver alguma coisa que ficou vago ou que vocês não conseguiram compreender direito, anotem aí, marquem a página e aí a gente volta a falar disso numa aula online, ok? Combinado assim? Então peguem as apostilas de vocês, abram na página 188 e vamos começar. Bom, tem uma tirinha aqui, né, na página 188 que fala o seguinte: se não quieres estar comigo, solo dilo. No tienes por qué darte tantas vueltas. Sé sincera. No quiero estar contigo. Ok? Isso não salió como esperava. Então, as palavras comigo e contigo são pronomes tônicos, né? Os pronomes pessoais, yo, tu, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes, podem apresentar formas tônicas, ou seja, eles vêm sempre acompanhados de uma preposição. Quando esses pronomes pessoais estiverem acompanhados de uma preposição, eles são chamados de pronomes tônicos. Alguns deles, não todos, mas alguns deles mudam a sua forma por usar uma preposição. E aí, isso que vocês precisam se ater, né? No caso aqui, para os pronomes que vão usar preposições que não seja con, pode ser a, pode ser de, pode ser en, pode ser para, con, não. Você vai usar esses que estão na coluna do meio aqui do livro de vocês. Para mim, para ti, a él, a ella, a usted, a nosotros, para vosotros, a ellos, para ellas, para ustedes e assim por delante. Então, quando você vai usar uma preposição que não seja con, esses aqui são os que você vai usar. Agora, quando você vai usar a preposição con, aí já tem a forma correta aqui, que é a terceira coluna da apostila de vocês. Você não pode dizer con yo, por exemplo, ou con mi. A forma correta é conmigo. Você não pode dizer, não existe em espanhol, con tu ou con ti. No caso, seria contigo. E na terceira pessoa do singular e do plural, não existe a expressão con él, con ella, con usted, con ellos, con ellas, con ustedes. Não existe isso. O que eles usam? Consigo. Então, eles usam essa expressão. E o nosotros e vosotros, né, que não muda. Qualquer preposição, seja para, seja de, seja a, seja con, vai vir acompanhada aí da palavra nosotros e vosotros, certo? Os usos, né? Vamos aí quando a gente vai usar, quais são as funções aí desses pronomes tônicos. Para dar mais relieve à persona aludida, então, né, para dar ênfase aí às pessoas, né? A mí no me extraña la actitud de Maribel. Por supuesto, a ella no le han dicho nada. Então, está aí dando ênfase, né? A mim, a ella. Para eliminar a ambiguidade. Se le voy a contar a ella primero, luego se lo digo a usted, Don Juan. Então, para evitar aí uma forma ambígua, né? Eles usam essas expressões também. Obrigatoriedade por redundância ou repetição. Quando atua como complemento indireto, onde se explicitam os elementos aos quais nos referimos. Por exemplo, a él le voy a conseguir el trabajo, a ella la queremos muchísimo, a mí me gusta el campo, a ustedes les enviaré los informes de nuestro curso. Quando a gente conjugou o verbo gustar, a gente utilizou os pronomes tônicos. A mí me gusta, a ti te gusta, a él o a ella o a usted le gusta. A nosotros nos gusta, a vosotros os gusta, a ellos, a ellas, a ustedes les gusta. Então,
pelos pronomes que acompanham os verbos, dá para você saber qual pessoa está se referindo. Então, se tem lá o me, eu sei que eu vou ter que usar o pronome tônico a mi. Se aparece lá, por exemplo, o le, ou o lá, ou o lo, eu sei que eu vou ter que usar a ele, ou a édia, ou a usted. Então, dá para você saber pela frase, né? Olhando a frase, dá para você conseguir chegar a qual pessoa está se referindo, qual pronome tônico aí você vai utilizar. Vamos então aos exercícios. Completa a frase com o pronome tônico e luego tradúcela al português. Estou segura de que mi novio piensa mucho en mí. Então, eu estou certa de que meu namorado pensa muito em mim. A ti te gustan los perros? Você gosta de cachorros? Não penso irme a viajar contigo. Não penso em viajar com você, né? Paco vino comigo. Paco veio comigo. Entre tu e eu não passa nada. Entre você e eu não tem nada, não acontece nada. Señala a forma correcta de los pronombres. Todos van de excursión excepto yo. Este regalo es para ti. Estabas consigo. Estaba sentado en el bar contigo. Vienes detrás de mí. Señala a forma correcta. Envió regalos para todos, excepto para mí. Paco hablaría con cualquier persona, menos conmigo. Fernando estaba consigo mismo. ¿Puedo ir con vosotros? Ella hablaba para tú e para mim. Então, essas aí são as opções. Vocês viram que dá pela frase, dá para perceber qual pronome eu posso utilizar aí, né? Por exemplo, quando tem a preposição con, aí eu já sei que se for primeira, segunda, terceira do singular ou terceira do plural, eu tenho que usar a forma própria, que é o comigo, contigo e consigo. Com nosotros e com vosotros, né? Pode usar separado. Mas dá para você saber pela frase a qual está se referindo, qual você vai completar aí, né? Exercício 4. Lê as frases de abaixo e tacha os pronombres tônicos. Yo saldré de compras contigo. Pronome tônico, contigo. Ella no me llama de usted. Pronombre tônico, de usted. Matías estuvo con nosotros hasta el alba. Pronombre tônico, con nosotros. Creo que a ella le encanta el cotilleo. Pronombre tônico, a ella. Vienes conmigo a comprar umas botellas de vino. Pronombre tônico, comigo. Então, vocês viram, a matéria não é difícil, não é complicado, né, de você identificar esses pronomes tônicos, de saber quais são eles. E aqui nós temos um exercício que tem um texto, ela é esclava, e texto de vestibular, né, no caso é o da ACAF. Vamos ao texto. Um rei muçulmano se enamorou loucamente de uma joven esclava e ordenou que la trasladaran al palacio. Había proyectado desposarla y hacerla su mujer favorita. Pero de un modo misterioso, la joven cayó gravemente enferma el mismo día en que puso sus pies en el palacio. Su estado fue empeorando progresivamente. Se le aplicaron todos los remedios conocidos, pero sin ningún éxito. Y la pobre muchacha se debatía ahora entre la vida y la muerte. Desesperado, el rey ofreció la mitad de su reino a quien fuera capaz de curarla. Pero nadie intentaba curar una enfermedad a la que no habían encontrado remedio los mejores médicos del reino. Por fin se presentó un hakim que pidió le dejaran ver a la joven a solas. Después de hablar con ella una hora, le presentó ante el rey, que aguardaba ansioso su dictamen. Majestad, dijo el hakim, la verdad es que tengo un remedio infalible para la muchacha.
y tan seguro estoy de su eficacia que, si no tuviera éxito, estaría dispuesto a ser decapitado. Ahora bien, el remedio que propongo se ha de ver que es sumamente doloroso, pero no para la muchacha, sino para vos, majestad. Di, ¿qué remedio es ese? Gritó el rey. Y le será aplicado, cueste lo que cueste. El Aquín miró compasivamente al rey y le dijo, la muchacha está enamorada de uno de vuestros criados. Dadle vuestro permiso para casarse con él y sanará inmediatamente. Pobre rey, deseaba demasiado a la muchacha para dejarla marchar, pero la amaba demasiado para dejarla morir. Então o rei estava interessado aí na menina e ela chegou no castelo, se apaixonou por um dos criados e ficou doente porque não podia ficar com o criado, né? Então vamos aos exercícios. Señala la proposición que sintetiza la historia del texto. El texto presenta una historia de amor no correspondido con un previsible desenlace trágico. Entonces, la B. 2. Examina las siguientes proposiciones y ejecuta lo que después se pide en relación al vocábulo subrayado. El enfermo cuya curación se desespera es un desahuciado. Não, né? Desesperado, na verdade. Então, não tá certo, falsa. Los médicos que trataron a la enferma antes de Aquín eran solo embaucadores. Cierto, embaucadores es la palabra correcta. Lo opuesto a la poligamia es la monogamia. Cierto, correcto. Entonces, verdadero. Quien fracasa es un fracasado. Quien tiene éxito, excitado. Exitoso, né? Então, é falsa. Infalible en el contexto es sinônimo de eficaz. Verdadeiro. Entonces, la respuesta correcta sería la C. 2, 3 y 5. 3. Señala la alternativa que completa respectivamente la pregunta y la respuesta de las frases que siguen. ¿Por qué el rey ordenó que trasladaran a la esclava al palacio? Porque queria hacerla su esposa. Então, é para você completar com porquê pergunta e com porquê resposta. Então, a certa seria letra A. Porque separado com acento e porque junto sem o acento. La 4. La impaciencia del rey cuando dice irritado, dime qué remedio es y le será aplicado cueste lo que cueste, puede parafrasearse como dime ya cuál es ese remedio que se le aplicará a toda costa. 5. Analiza las siguientes afirmaciones. La esclava no sería concubina, sino esposa del rey. Verdadero. El rey promete a Aquín, si curas a mi amada, le concederé lo que me pidas. No está correto. Te concederei, porque como ele está dizendo para o Aquín, né? E até começa o verbo se curas é a segunda pessoa do singular, então o pronome que seria correto aí não poderia ser o le, deveria ser o te, né? Te concederé lo que me pidas. Então não tá certo isso aí. 3. La esclava no amaba el rey, amaba a uno de los criados. No caso aqui, pede uma preposição, né? Então seria, la esclava no amaba al rei, e ao invés de ser el rei, né? Al rei. Então a 3 também não é correta. 4. El remédio que el Aquín proponía seria muito doloroso para el rei. Verdadeiro, doloroso e adjetivo, né? Então usam muito. 5. El médico que no trata bien a sus pacientes no es bueno. Verdadeiro também, tá no final da frase, então bueno completo aí. Qual é a alternativa? Que estão todas corretas. Letra D.
1, 4 y 5. Ejercicio 6. Un vecino que no tiene buena fama de chofer te pide prestado el coche. Antes de responder, consulta a 2 amigos que lo conocen. Uno de ellos te dice, préstaselo. El otro, en cambio, te aconseja lo contrario. ¿Cuál es la forma correcta empleada por el segundo? Olha só, empresta-se-lo está um conselho, então está no imperativo afirmativo. Por isso que os pronomes o se e o lo veio junto, veio emendado ao verbo, porque o verbo está no imperativo afirmativo. No caso, como eu vou fazer o imperativo negativo, eu vou fazer uma frase negativa, que é a frase do outro, esses pronomes já não podem vir emendados ao verbo, porque eu estou usando o imperativo negativo, e quando está conjugado, no presente, passado, futuro condicional ou imperativo negativo, eles vêm separado do verbo e antes dele. Então, a forma correta seria a letra B, no se lo prestes, certo? 7. Señala con verdaderas las afirmaciones y con falsas, las falsas. El plural de hipótesis es hipótesis, falso. Hipóteses é hipóteses mesmo, né? Aquele que igual táxis, né? Num táxi não tem esse análises, né? Também fica análises no plural. El problema de la contaminación dificilmente será resuelto, verdadeiro. Resuelto é a forma correta, né? De falar em espanhol. Después de la lluvia, el agua del río está sucia y revuelta. Também está correto, porque água é uma palavra com A tônico. E quando eu tenho o A tônico, mesmo ela sendo feminina, eu não posso utilizar o artigo feminino. Eu uso o artigo masculino para evitar cacofonia, né? Então seria el agua mesmo, verdadeiro. Santo Francisco de Assis tiene muchos devotos. Antes de Francisco eu não posso usar santos, tem que usar San Francisco de Assis, então falsa. Alguien hablaba e não entendi. Quizá era belga ou holandês. Como a palavra da frente está começando com H-O, eu não posso usar o O aí, que corresponde ao OU do português, né? Por ele começar com H-O, eu tenho que usar o U, então está correta. Então, a sequência correta seria falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Letra A. Bom, aí aqui nós temos os testes, né, que são respondidos aí no finalzinho para vocês. Vocês resolvam, por favor, resolvam mesmo, façam os exercícios, marque aqueles exercícios que vocês tiveram dúvidas, que vocês não conseguiram fazer, e aí só depois vocês confiram lá no gabarito, lá no Clabe de vocês, da página 195, as respostas. Mas aqueles que vocês não conseguiram fazer, por favor, marquem eles para a gente poder discutir o exercício e ficar mais fácil para vocês aí quando forem fazer o vestibular ou a prova do Enem, certinho? Vamos agora a la aula 23, los pronombres indefinidos. Te conocí como cualquiera, sin buscar nada, y terminé queriéndote como a nadie, encontrándolo todo. Presta atenção nas frases, nas palavras qualquer, nada, nadie, todo. Elas pertencem à classe gramatical dos pronomes indefinidos, posto, né, que não passam uma ideia pouco precisa acerca de que pessoas seriam e que seriam, né? Então, os pronomes indefinidos são palavras com valor de adjetivo, pronome ou advérbio que dão ao nome diferentes valores. Pode expressar quantidade, diversidade, igualdade, qualidade, distribuição, etc. E señalam os dados de uma certa imprecisão. Alguns deles podem cambiar de gênero e número, né? Outros não. Então, nós temos aqui os variáveis e os invariáveis, né? Os variáveis temos bastante, qualquiera, tal,
alguno, ninguno, todo, mismo, mucho, pouco, cierto, outro e uno. E aqui no quadro vocês vão completar com o plural deles. Plural de bastante, bastantes. De cualquiera, cualesquiera. De tal, tales. Alguno, algunos. Ninguno, ningunos. Todo, todo mesmo, né? Todos. Mismo, mismos. Mucho, muchos. Pouco, poucos. Cierto, ciertos. Outro, outros. E uno, unos, certo? E do lado de cá nós temos os invariáveis. Alguien, para pessoas, e nadie. Algo e nada para coisas. Então, quando você vai se referir a pessoas e você vai falar que tem alguém, você usa alguien. Quando você vai falar que não tem ninguém, em espanhol é nadie. Para coisas, quando tem algo, você usa a palavra algo, e quando não tem nada, a palavra nada. Ainda que exista o plural, né, ningunos, seu uso é bastante restrito, tá? Os indefinidos dessa linha também mudam de gênero. Alguna, muitas, né? Então, pode mudar de gênero, passar para o feminino também, algumas delas, ok? Alguns indefinidos sofrem apócope. Lembram da apócope? Nós estudamos sobre ela. É quando a palavra perde, né, uma ou duas letras no finalzinho. Por exemplo, primeiro fica primeiro, grande fica gran e assim por diante. Então vamos lá. Alguno por algum, ninguno por ninguno. Eu vou usar isso quando antes de substantivos masculinos singulares. Então, se eu tiver um substantivo masculino singular, eu vou usar algum e ninguno, ao invés de usar alguno e ninguno, certo? Qualquer por qualquer, grande por gran, antes de substantivos masculinos ou femininos no singular. Qualesquiera ou qualesquier por qualesquier, ciento por cien, antes de substantivos masculinos ou femininos no plural, ok? Então tá aí quando que você vai apocopar essas palavras aí. Alguien e nadie se referem somente a pessoas, tá? Creo que vi a alguien. Cheguei a casa e não havia nadie. Uno significa a gente no português, né? A uno le encanta el futebol. A gente gosta de futebol, né? Então seria isso daí. Vamos entonces a los ejercicios para practicar. Lê el texto de abajo. Al caer la tarde, resulta agradable degustar cualquier de los deliciosos platos típicos de la gastronomía local, acompañados, como no, por una margarita bien cargada. Es todo un placer para los paladares más exigentes. En el texto aparece la palabra cualquiera, que corresponde a un pronombre indefinido en español. Elige la alternativa correcta para los usos de los pronombres según el contexto en que se insertan. Cualquiera mexicano siente orgullo de su país e de suas origens pré-colombinas. Eu tenho aqui um substantivo masculino singular, mexicano. Então, nesse caso, eu tenho que usar qualquer. Não pode ter esse qualquiera, não pode ter esse aí. Então, essa aí está incorreta. Um de los aspectos mais marcados de la cultura de Quintana Roo corresponde a sua estreita relação com os mayas. Bom, se eu estou falando de los aí, eu não posso usar un, porque é uma preposição. De é uma preposição. Eu só posso usar un se na frente tiver um substantivo masculino singular. Como tem uma preposição aí, no caso, só vai caber uno. Então, vai ficar uno de los aspectos. Seria o correto. Então, a frase B também está errada. La frase C. México es uno de los países con mayor saqueo de bienes culturales y en particular de sitios arqueológicos.
Esse aqui tá certinho. Eu tenho uma preposição, então eu usei uno de los, certo? La D. Ninguno mexicano deve olvidar o caráter pluricultural de seu país. Aqui, novamente, substantivo masculino singular, mexicano. Então, eu não posso usar ninguno, teria que ser ningún mexicano. Tulum cuenta con una completa zona de servicios adicionales en donde normalmente se combina la visita a Tulum con algún otro atractivo parque ou zona de praia. Novamente, né? Substantivo, masculino, singular, não pode usar alguno, tem que ser algum outro, certo? Então a resposta aí seria a letra C mesmo. Completa as orações com os pronombres indefinidos correctos. En este cajón não há nada, porque está se referindo a coisas, né? Las calles estão vacias, não há nadie. Aqui está se referindo a pessoas, então por isso que é nadie. Mariela, ¿há alguien en casa? De esta situação, há algo que me preocupa. ¿Tienes alguna copa de champán? No, no tengo ninguna. Algunos de estos comentarios están raros. ¿Tiene alguna pregunta? No, no tengo ninguna. Alguien llama a la puerta. A uno le saca del quicio la actitud xenófoba. Esse saca de quicio seria ficar bravo, tá? É uma expressão que quer dizer ficar bravo. Continuando aí. Aqui na número 3 nós temos uma música e ele está pedindo para vocês marcarem as palavras que vocês não conhecem e traduzir essas palavras aí da música El Kilo da banda Orixás do espanhol, tá? Se alguém tiver aí oportunidade de ouvir também, né? Logo abaixo nós temos um texto do PP Paraná, né? Hacer o no la cama es la cuestión. Vamos lá. La vida de los ácaros discurre a lo largo de aproximadamente 20 días, en los que por sí no lo sabía, su principal actividad es defecar, y lo hacen en sus lugares favoritos, colchones, almohadas, edredones, sábanas y peluches, que registran una temperatura y humedad idóneas para su supervivencia. Son datos de la Universidad de Kingston, Londres. Estas condiciones favorecen su producción, aumentando el tamaño de su comunidad y haciendo la vida imposible a muchas personas que sufren asma o alergias respiratorias. Dado que la convivencia íntima con estos seres microscópicos no parece algo demasiado saludable, sería interesante conseguir que nuestra cama no les resulte un lugar tan atractivo para vivir. Recientemente, un estudio elaborado por la mencionada Universidad Británica ha revelado que para ganar la batalla a los ácaros, lo mejor es no hacer nada. En otras palabras, no hacer la cama. Según Stephen Pillow, principal autor del estudio, esta especie de arácnidos depende en gran parte de la humedad y del sudor que emanamos al dormir. Por eso, no hacer la cama y dejar que las sábanas se ventilen, el aire favorece la deshidratación y posterior muerte de la comunidad microscópica. Sin embargo, a pesar de que los resultados de la tesis británica podrían ser lo suficientemente convincentes como para ponerse en el lado de los que no hacen la cama. El doctor Pedro Ojeda, coordinador de la comunicación de la Sociedad Española de Alergología y Inmunología, señala, mientras no se dispongan de estudios de campo que há igualdade de temperatura e umidade relativas dentro de las viviendas, comparen las poblaciones de ácaros antes y después de un periodo
de observación razonable en camas hechas y sin nacer, no se puede dar como válida la recomendación británica. Además, aunque la solución para acabar con los ácaros fuera dejar la cama sin nacer. Ojeda nos recuerda, los dos grupos de alérgenos inductores de alergia respiratoria a los ácaros pertenecen a las proteínas del citoesqueleto, el caparazón de los ácaros, y a las proteínas digestivas contenidas en las deyecciones o en excrementos de los mismos, las cuales seguirán presentes en colchones y almohadones incluso después de su muerte. Por tanto, desde la CEIAC ponemos en duda que esta medida pode erradicar alergias. Então o texto aqui está falando, né, sobre os ácaros, que a gente convive tanto com eles, né? Tá dizendo aqui que se a gente deixar a cama por fazer, não arrumar a cama, como a mamãe pede todos os dias, principalmente, né? Pode ajudar a combater os ácaros. Então pode acontecer de não ter ácaros, porque você deixa a cama, né, sem pôr o lençol nem nada, e aí a ventilação vai fazer com que eles sumam. Isso é o estudo aqui desse rapaz de Londres. Já a universidade falou que isso não está totalmente provado, né, que mesmo depois de muito tempo, os ácaros continuam lá nos colchões e edredons, mesmo você deixando lá a cama por fazer. Então isso não quer dizer que a partir de agora você tenha que deixar a cama sem fazer, né? Isso aí é um acordo aí com os seus pais, no caso. Vamos a los ejercicios. Analice las alternativas según el texto. Además de seguir defecando, los ácaros tienen su ciclo de vida en media de 20 días. Sí, es verdad. Las personas que sufren asma o alergias respiratorias tienen una convivencia íntima con los ácaros. No, falso. Hay estudios que apuntan que el hábito de hacer la cama y dejar que las sábanas se ventilen el aire favorece la deshidratación y posterior muerte de la comunidad microscópica. Falso también, no se habla de esto. El doctor Pedro Ojeda de la CEIAC pone en duda que la solución para acabar con los ácaros es dejar la cama sin hacer. Verdadero. Entonces están correctas las informaciones 1 y 5. Opción E. De acuerdo con la lectura, busca en el texto el referente de las expresiones señaladas y marca la alternativa que tiene la afirmación correcta. La expresión sus lugares favoritos se refiere a los lugares que le gustan a las personas, né? A los ácaros, sim? Então aqui nós temos outro exercício de vestibulares que vocês também vão responder, tá? Respondam sem olhar o gabarito, por favor. Marque aí as questões que você não conseguiu resolver ou que você não achou, não concordou com a resposta, que aí a gente discute esses exercícios aí na nossa aula ao vivo, ok? Nos quedamos por acá. Hasta luego, hasta la próxima clase. Nos vemos.